Ok, pessoal, vamos entrar na última aula do nosso curso, Escavações e Escoramentos. A segunda parte da unidade 4, taludes e contenções. Vamos identificar os elementos estruturais de um escoramento. Então, nós temos elementos verticais chamados pranchas. Essas pranchas vão receber as pressões de terra, devido ao empuxo de terra. São as pranchas, elementos verticais. Essas pranchas estão apoiadas em longarinas, que são essas vigas horizontais. E essas longarinas têm como apoio as estroncas. Estroncas são escoras horizontais. Quando a escora é vertical, é escora. Quando a escora é horizontal, a gente chama de estronca. Então, imagine esse sistema como um edifício convencional. As pranchas seriam as lajes, as longarinas seriam como as vigas, as estroncas seriam como os pilares. Okay? Assim funciona estruturalmente um escoramento de uma escavação. Okay? Aqui nós temos um maciço que foi escavado, tem o fundo da escavação, e aqui, então, nós executamos um escoramento para a contenção desse maciço, desse talude, ok? Visto em seção transversal, em perfil, nós teríamos uma visão como essa aqui da esquerda, seção transversal, em que nós temos o talude, de altura H, exercendo pressões horizontais, sigma H, sobre o muro, sobre as pranchas. As pranchas descarregam nas longarinas, as longarinas descarregam nas estroncas, as estroncas estarão submetidas a uma força F, uma compressão F. Okay? Tem um espaçamento horizontal entre longarinas. Cada longarina está num nível horizontal, então entre uma longarina e outra tem um espaçamento EV. E olhando em planta baixa, aqui no diagrama da direita, né, o diagrama de pressões laterais sigma H, as longarinas e as estroncas, e a força F. O espaçamento entre estroncas aqui, agora espaçamento horizontal, EH. Okay? Dimensionar, então, é encontrar as dimensões da seção transversal de cada um desses elementos estruturais. Okay? Nós utilizamos diagramas clássicos de Terzag e Peck, que instrumentaram os metrôs de Berlim e de Chicago, em vários tipos de solo, uma instrumentação muito rigorosa, muito bem feita, e permitiu traçar os diagramas clássicos de empuxo de terra, de pressão lateral, para diferentes situações. Por exemplo, no caso de areias, um muro de altura H, okay? Vou apresentar um diagrama retangular, ou seja, a pressão é constante, desde o topo até o pé do muro, é a mesma pressão lateral. Okay? No caso de argilas moles e médias, o diagrama vai ser um trapézio, com uma parte triangular e uma parte retangular. Essa parte triangular tem altura 0,25 H. Okay? E, portanto, a parte retangular do diagrama tem altura 0,75 de H. H, altura do muro. Para argilas duras e rijas, nós temos um trapézio com 2 triângulos e um retângulo. Também a altura desses triângulos no diagrama é 0,25 H. E a altura da parte retangular do diagrama é 0,5 H.
Essas tensões máximas são dadas para areias, tensão horizontal máxima, 0,65 gama, H, tangente ao quadrado de 45 menos φ sobre 2. O que é tangente ao quadrado de 45 menos φ sobre 2? Isso é o coeficiente de empuxo. É o Ka. Ok? Esse é o coeficiente de empuxo. Então, 0,65 vezes o peso específico do solo, no caso areia, H, altura do muro, φ, ângulo de atrito interno do solo. Argilas moles e médias, a tensão horizontal máxima, peso específico gama vezes a altura do muro H, 1 menos 4 vezes a coesão sobre o peso específico vezes a altura H. C é a coesão, gama peso específico, H a altura do muro. Para argilas duras e rijas, a tensão horizontal máxima é dada pela expressão 0,4 gama H. Gama peso específico, H altura do muro. Bom, como é que a gente vai diferenciar argilas moles e médias das argilas duras e rijas? A gente não tem que saber fazer essa diferença, não. A gente vai calcular gama H sobre C. Se for maior do que 4, vamos classificar como argila mole e média. Se gama H sobre C for menor ou igual a 4, vamos classificar o material como argila dura. Ok? Quem é C? C é a coesão não drenada do solo. Sistema estrutural. Nós vamos considerar que nível de estroncas intermediárias são rotulados. Então, vamos assumir que os elementos são articulados em cada nível das estroncas, exceto nos níveis superior e inferior. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma estronca no nível A, uma linha de estronca no nível B, no nível C, no nível D. Então, em B e C, eu coloco rótulas. Ok? Então, por exemplo, aqui esse sistema mostrado na esquerda, quando eu coloco as rótulas, ele fica como sistema mostrado aqui no desenho da direita. Então, nos níveis B e C, nós colocamos rótulas. Beleza? Então, eu vou ter que separar o diagrama para fazer a composição dos esforços. Okay? Até a rótula, eu separo o diagrama acima da rótula, no ponto B. Okay? E separo a rótula de baixo com o diagrama de baixo. Então, vamos ter 3 diagramas. Um acima da rótula superior, um abaixo da rótula inferior. E o diagrama central, onde está esse diagrama retangular CD. Então, eu rotulei o sistema, separei os diagramas, acima e abaixo das rótulas. Okay? Vamos fazer uma aplicação. Uma escavação de 5 metros de largura e 7,5 metros de profundidade, como mostrado aqui na figura. Uma seção transversal. As estroncas estão espaçadas horizontalmente 2 metros de eixo a eixo. Vamos calcular os esforços de compressão nas estroncas. Nós temos 7,5 metros de altura da escavação. A primeira linha de escoramento vem a 1 metro de profundidade. Depois, de eixo a eixo, 2,5 metros, eu tenho outra linha, a linha B de escoramento. E 2,5 metros abaixo da linha B, nós temos a linha C de escoramento. Essa linha C, esse nível mais baixo do escoramento, está 1,5 metro acima do fundo da escavação. É uma areia, o solo do maciço, o solo do maciço é uma areia. O peso específico, 16 kN por metro cúbico. E essa areia tem um ângulo de atrito interno de 30 graus. Aqui a nossa legenda, né? Esses elementos que a gente está vendo só a seção transversal.
gente está vendo a seção transversal das longarinas. Esse elemento vertical comprido são as pranchas, que ficam em contato com o solo do maciço. Esses elementos horizontais são as estroncas, são as escoras horizontais, chamadas estroncas. Okay? É uma areia, então nós vamos pegar direto lá o diagrama de Terzagh-Peck. Areia. Essa equação da tensão horizontal máxima para areias. E calculamos a tensão máxima para um solo de peso específico 16, um maciço com 7,5 metros de altura, um ângulo de atrito interno φ de 30 graus, nos dá uma tensão de 26 kPa máxima. Nós vamos assumir aquele sistema rotulado, né? Então, a linha de escoramento superior e inferior são normalmente apoiadas. Linha de escoramento intermediária é rotulada. Então, colocamos uma rótula no nível B. Essa rótula, então, vai separar um elemento estrutural acima dela e o elemento estrutural abaixo dela. Aí, olhe aí o segundo desenho, um elemento com uma reação A, uma reação B, e embaixo um elemento com uma reação C e uma reação B'. Então, as reações que nós temos que calcular: A, B, B' e C. Como calcular a reação A? Isolei aqui o diagrama. A parte do sistema acima da rótula B. Botei esse diagrama. A tensão máxima já foi calculada, 26 kPa. O diagrama é retangular, por se tratar de uma areia. Eu tenho a distância do nível A de escoramento, que é 1 metro abaixo da superfície, e tem a distância da primeira linha de escoramento à segunda linha de escoramento, que é 2,5 metros. Ok? Então, em B é uma rótula. O momento na rótula é zero. Ok? Então, fazendo um momento em B igual a zero, eu calculo a reação A, que deu 63,7 kN por metro. No instante, vou beber uma água. Cálculo da reação B. Eu faço o equilíbrio das forças horizontais, que eu já tenho. A reação A já é conhecida. A resultante R é resultante do diagrama de pressão, que é a área do diagrama, 26 vezes a altura do diagrama. Ok? Então, olha aqui o diagrama de pressão. A base vezes a altura me dá a força resultante. Ok? Estou chamando aqui de R. Então, somatório de forças horizontais igual a zero, eu vou ter única incógnita a reação B. Calculei a reação B, 27,3 kN por metro. A reação C. Em B' tem uma rótula. Então, em B', o momento é zero. Então, fazendo o momento em B' igual a zero, nós temos como calcular a reação C. Okay? A reação C vezes o braço de alavanca, que é 2,5 metros, vai ser o momento balanceado pelo momento provocado pelo diagrama de pressão, que é a área do diagrama vezes o braço de alavanca da área da resultante do diagrama até B'. Ok?
forneceu uma reação C de 83,2 kN por metro. Daí a reação B' sai por equilíbrio das forças horizontais. A reação C já é conhecida, a resultante R é a resultante do diagrama de pressão. A única incógnita é B'. Calcula B', deu 20,8 kN por metro. Todas as reações calculadas, vamos concentrar essas reações nas estroncas. Okay? Então, observe aqui, eu estou em perspectiva, eu tenho uma distância EH entre estroncas. EH é espaçamento horizontal. Okay? Tem uma carga distribuída no nível das estroncas. Essa carga distribuída foi calculada aqui atrás como reação. São essas reações A, B, B' e C. Observe que elas são dadas em kN por metro, como uma carga de viga. Então, olha aqui essa carga Q distribuída, kN por metro, como se fosse uma viga. E as estroncas seriam como os pilares dessa viga. Okay? Bom, eu posso usar aqui o conceito de área de influência. Qual a influência de carga nessa estronca do meio, essa estronca central? Ora, eu posso considerar que metade dessa região vem para a estronca da extremidade esquerda, metade dessa região, desse EH, vai para a estronca da extrema direita. Então, em torno da estronca intermediária, eu marco metade do espaçamento para a esquerda, metade do espaçamento para a direita da estronca intermediária. Eu vou ter o quê? Meio de EH mais meio de EH. Isso, então, é a área de influência para cada estronca. A carga distribuída Q, Qzinho, vezes essa área de influência, me dá uma carga concentrada Qzão. Ok? Então, o Qzão vai ser o Qzinho vezes a área de influência, que vai ser o espaçamento horizontal. Ele foi dado como 2 metros. Eu escolhi isso, né? Na fase de anteprojeto, eu escolhi, não. Eu vou colocar os troncos de 2 em 2 metros. Ok? Daí eu calculo a reação para cada estronca. Estronca A, estronca B, estronca C. Eu tenho o sistema estrutural mostrado na figura, que mostra o perfil do maciço, com o escoramento e os valores das cargas de compressão nas estroncas. Ok? Esse é o resumo geral do nosso sistema estrutural, escavação com escoramento. Bom, agora dimensionar os elementos estruturais. Primeiro, nós temos que escolher um tipo de material. Escoramento esse escoramento para escavação é uma obra provisória. Então, eu vou usar madeira, por ser uma obra provisória, não permanente. Eu vou usar madeira, vou escolher o Eucalyptus citrodora, é uma madeira barata, ela é de reflorestamento, portanto, ela é mais sustentável ambientalmente. É fácil de encontrar no mercado, nas madeireiras, e apresenta boas propriedades mecânicas. Ok? Então, escolhi o tipo de madeira, Eucalyptus citrodora. Eu tenho as características
mecânicas, propriedades mecânicas, como tensão limite à compressão, FC0K, de 62,8 MPa, ou seja, 62.800 kPa. O que é FC ou FC0K? F é de failure, de ruptura, tensão de ruptura. C, de compressão. Esse zero é de 0 graus, porque essa compressão é paralela às fibras. O que é uma coisa paralela? Faz 0 graus. Esse zero é disso. Ok? É a tensão limite, a compressão paralela às fibras da madeira. Por isso esse 0 graus. E o K de característico. Ok? Outra propriedade que vamos precisar, a tensão limite à tração, FT0K. Aqui só trocou, no lugar da compressão, entrou tração, também paralela às fibras, por isso 0. E o K de característica, 121.400 kPa. Ok? São as tensões que nos interessam. Aqui eu coloquei tensão de cisalhamento, mas cisalhamento para fazer verificação. Nós não vamos fazer verificação aqui, tá? Ok. Como que as pranchas trabalham? As pranchas recebem as pressões de terra, então elas estarão submetidas à flexão. A flexão provoca o quê? A flexão provoca compressão e tração. Compressão em algumas fibras e tração em outras fibras. Isso que é o efeito de uma flexão. Então, a prancha recebeu a pressão de contato, sofreu flexão, essa flexão gerou um momento fletor, as pranchas estão apoiadas nas longarinas, então as longarinas vão receber carga distribuída das pranchas, as longarinas vão sofrer flexão, e as longarinas estarão apoiadas nas estroncas. As estroncas serão as reações de apoio das longarinas, portanto, essas reações de apoio serão esforços de compressão nas estroncas. Então, vamos dimensionar pranchas e longarinas para flexão. E vamos dimensionar as estroncas para compressão. Bom, eu escolhi 30 centímetros para a largura da prancha. É uma largura comercial. E vou dimensionar a altura, a espessura desse elemento para resistir às pressões de terra. Como estou mostrando aqui nessa figura, uma prensa, uma prancha, um elemento vertical, e o carregamento Q, que são as pressões horizontais, que já foi calculado. Aqui o esquema de carregamento, toda a altura do muro, o nível de escoramento A, o nível de escoramento B, onde vai estar rotulado, e o nível de escoramento C, no fundo da escavação. A carga distribuída vai ser o quê? A tensão horizontal de terra, σH, vezes a largura, 30 centímetros. Essa área de influência aqui da prancha. Né? A largura da prancha me dá a área de influência para multiplicar pela carga distribuída Q. Eu vou ter a carga na prancha, carga distribuída na prancha, de 7,8 kN por metro. Ok? Vamos calcular as reações. Para a reação A, observe que em B nós temos uma rótula, então o momento em B é zero. Fazendo o momento em B igual a zero, eu tenho a reação A, que deu 19,11 kN. Okay? A reação B, fazendo equilíbrio das forças, eu calculo a reação B, 7,5 kN.
a reação C, fazendo um momento em B' igual a zero, eu tenho a reação C, 24,96 kN. A reação B' fazendo equilíbrio das forças verticais igual a zero. Eu tenho B' igual a 6,24 kN. Então, já tenho todas as reações, monto o sistema estrutural, como esse slide mostrando toda a prancha. Tá? Só que agora, galera, eu coloquei a prancha na horizontal, tá? Para facilitar a manipulação. Mas lembre-se que ela é a prancha elemento vertical, tá? Então, nós temos um carregamento de 7,8 kN por metro, as reações de 19,11, 13,74, 24,96. Eu tenho uma incógnita, que é o momento fletor. Nós vamos calcular os momentos fletores, então, para cada trecho. Por exemplo, da extremidade esquerda até o nível A de escoramento. É a primeira, chamei de seção A. Extremidade da esquerda até o escoramento A. Okay? Vou ter um momento em A. O que provoca um momento em A? Essa carga distribuída de 7,8. Ela está distribuída ao longo de 1 metro. Então, 7,8 vezes 1 metro me dá a resultante do diagrama. Qual que é o braço de alavanca da resultante até o ponto A? Metade de 1 metro. Me dá um momento em A. Lá na seção C, eu faço a mesma coisa, encontro um momento em C. Okay? Para a seção B, lembre que B é uma rótula, momento fletor em B é igual a zero. Então, se eu fizer o momento aqui em B, vai dar zero, e deu zero, correto? Essa seção B aqui eu só fiz para provar que em B o momento é zero. Realmente, resultou zero. Assim como Belinha. Belinha é rótula também, né? Belinha coincide com B, que é rótula. O momento também é zero. Okay? Então, nós temos como traçar o diagrama de momentos fletores. Conhecidas todas as reações do sistema. Okay? Eu vou traçar, aqui eu estou explicando para e passo, uma ferramenta gráfica que eu uso para definir as linhas de momento fletor. Tá? Que eu estou demonstrando, para e passo. Depois vocês dão uma olhada com mais calma. Cheguei nessa linha, coloquei a linha base, está o diagrama de momento fletor para as nossas pranchas. Qual que é o momento máximo? 8,78 kN vezes metro. Então, nós vamos dimensionar as pranchas para esse momento máximo. Beleza? Flexão. A prancha está sofrendo flexão. A flexão provoca compressão e tração. Uma seção transversal aqui vai estar submetida a tensões. A prancha está sofrendo uma carga Q distribuída. Essa carga vai provocar um momento fletor em torno da linha neutra, LN. Olha esse momento fletor provocado pela carga Q. Nas fibras mais externas, mais extremas da parte de cima da seção, eu vou ter tensões de compressão máxima. E nas fibras mais extremas da seção, na parte de baixo, eu vou ter as tensões máximas de tração. Então, em cima está comprimido, embaixo está tracionado. Tem um ponto que essas tensões mudam de sinal, que é a linha neutra. Ok? Onde a tensão seria zero. Então, vamos dimensionar para a compressão máxima.
para a tração máxima. A seção que satisfizer essas duas condições é a seção da peça. Okay? Então, nós vamos utilizar, vamos dimensionar no estado de limite último. Okay? Eu vou aplicar coeficientes de minoração de resistência e majoração dos esforços. Pela norma técnica da BNT, majorar os esforços, nós vamos usar gama F, de 1,4. E para minorar a resistência à compressão, nós vamos usar um gama C de 1,4. E para minorar a resistência à tração, vamos usar um gama T de 1,8. Isso significa dimensionar no estado limite último, que é o nosso caso. Então, a tensão atuante de compressão, de cálculo, sigma C 0D, tem que ser menor ou igual à resistência limite FC 0D, de projeto. Esse D é de design, de cálculo, de projeto. Ok? Como que a gente obtém a tensão de projeto? Esse D de design. Usando a tensão característica e aplicando o coeficiente de ponderação. A tensão é dada pelo momento dividido pelo módulo resistente. O momento é obtido do diagrama de momentos fletores, acabamos de traçar. E o módulo resistente da seção, eu tenho o módulo resistente à tração e o módulo resistente à compressão. Ok? O módulo, o que é o módulo? É o momento de inércia dividido pela distância vertical da fibra. No caso, módulo resistente à compressão. É o momento de inércia da seção dividido pela distância da fibra mais comprimida, até a linha neutra. O que é o módulo resistente à tração, WT? É o momento de inércia da seção dividido pela distância a distância da fibra mais tracionada até a linha neutra. Okay? Então, no caso aqui, essa distância é metade da altura. Né? Voltando aqui no nosso desenho, aqui. Qual que é a máxima distância? Qual que é a distância da fibra mais comprimida até a linha neutra? Metade da altura da seção. Qual que é a distância da fibra mais tracionada até a linha neutra? Metade da altura da seção. Ok? É isso aí. YC, YT. Metade da altura. E qual que é o momento de inércia? O momento de inércia, BH3 sobre 12. Momento de inércia aqui. BH3 sobre 12, dividido por YC ou YT, que é BH, que é H sobre 2. Vamos ter o módulo resistente. No caso, vai ser igual para compressão e tração de BH2 sobre 6. Okay? Esse módulo resistente vai na equação do momento fletor para nos fornecer a tensão de compressão de projeto sigma C 0D. Então, aqui eu equacionei o nosso problema deixando a altura H, que é a espessura da peça, em função dos dos esforços. Então, o H vai ficar como? O H mínimo que a peça tem que ter. Raiz de 6 vezes gama C, vezes gama F, vezes o momento do diagrama de momentos fletores. Dividido pelo B, que é a largura da peça, FC 0K, a tensão limite característica compressão. Então, eu consultei o mercado e falei, olha, professor,
Aqui a gente tem peças de 30 centímetros de largura. Então, adotei um B de 30 centímetros. Okay? O nosso coeficiente de minoração da resistência à compressão, γC, é 1,4. O nosso coeficiente de majoração dos esforços, γF, é 1,4 também. O momento máximo do diagrama foi 8,78 kN vezes metro. Acabamos de adotar a largura da peça, que é de 30 centímetros, 0,3 metros. Nós estamos trabalhando com eucalipto citrodora. Tem uma tensão limite à compressão de 68.800 kPa. Então, isso nos diz que a altura mínima dessa peça tem que ser 0,074 metros. Ou seja, a espessura mínima dessa peça é 7,4 centímetros. Okay? Isso para compressão. Para tração. Para tração, eu fiz a mesma coisa. Deixei a altura H, a espessura da peça, em função dos parâmetros da madeira. Então, vai ficar 6 vezes γT. γT é o coeficiente de majoração, dos esforços. Perdão. γT é o coeficiente de minoração da resistência à tração, que é 1,8. γF é 1,4, majoração dos esforços. O momento máximo, 8,78, obtido lá do diagrama de momentos. Já adotamos a peça de 30 centímetros de largura, 0,3 metros. E agora, a tensão limite característica à tração dessa madeira é 121.400 kN por metro quadrado. Okay? Então, essa equação dá 0,06 metros. Ou seja, para resistir à tração, essa peça tem que ter, no mínimo, 6 centímetros de espessura. Ora, aqui a tração exigia 6 centímetros. Aqui a compressão exige 7,4 centímetros. Então, eu vou ligar no mercado e vão me falar que tem peças de 7,5 centímetros. Eu preciso de 7,4. 7,5 está ótimo. Vou adotar a espessura de 7,5 centímetros. Então, as nossas pranchas terão 30 centímetros de largura e 7,5 centímetros de espessura. Ok? Dimensionamento das longarinas. As longarinas recebem as cargas distribuídas, que são aquelas reações que nós calculamos nos níveis A, B e C. Então, já temos aqui as reações. No nível A, 63,7, no nível B, 48,10, no nível C, 83,2. Isso já foi obtido ali atrás, certo? No cálculo das reações. Eu botei, então, o diagrama com as reações para cada nível de escoramento, para cada longarina. Tá? Eu vou usar um método que eu chamo de equação dos 3 momentos, para calcular o momento fletor na longarina, que é uma viga. E aqui eu estou descrevendo como se aplica a equação dos 3 momentos para um apoio, para dois vãos, né? Um apoio intermediário, 2 vãos, 3 vãos, 4 vãos, ok? Presença de balanço, ok? Que não vai alterar o método da equação dos 3 momentos. Então, eu descrevi ali para vocês, né, utilizar em outros casos. Então, o que eu estou fazendo, como é que vocês aplicam esse método, tá? Tá par e passo aqui para vocês lerem com calma depois.
Equações todas numeradas, par e passo. Vocês vão dominar esse método sem problema. Okay? Bom, no nosso caso, nós consideramos as troncas estão espaçadas de 2 em 2 metros, né? Nós temos 3 linhas de escoramentos, né? Então, nós temos longarinas no nível A, no nível B, no nível C, ok? Para cada nível, nós temos uma carga distribuída. Por exemplo, no nível A, a carga distribuída é 63,7 kN por metro, ok? Então, por exemplo, na longarina A, no nível a nossa reação foi 63,7. 63,7 kN por metro, nas longarinas do nível A. Quem que é o momento fletor X1? X1 igual menos 3 sétimos de Q, que é o quadrado. Quem é Q? A carga distribuída, que é 63,7. Vezes menos 3 sétimos, vai me dar X1, 27,3 de momento fletor, que é igual a X3. Ok? Quem é X2? Momento X2. Momento X2 está aqui na equação 7. Menos 2 sétimos de Q ao quadrado. Quem é Q? Q é 63,7, a carga distribuída no nível A. Então, vai dar um momento X2 de 18,2. Ok? No nível B, a carga já foi calculada, 48,10, carga distribuída nas longarinas. Aplicando a mesma equação 6 para X1 e X3, e a equação 7 para X2. Vou encontrar esses momentos de 20,61, 13,74, 20,61. No nível das longarinas C, a carga distribuída na longarina é 83,20, foi calculado lá como reação C. A equação 6 fornece X1 e X3, que é menos 3 sétimos da carga ao quadrado, né? Então, vou ter 36,51 para X1 e X3. X2 da equação 7, que é menos 2 sétimos de Q. Menos 2 sétimos de Q vai fornecer 24,34 para o momento fletor X2. Okay? A longarina é dimensional da flexão com momento máximo. Ok? Então, no nível A, qual que é o momento máximo nas longarinas do nível A? 27,3, 18,2, 27,3. Momento máximo, 27,3. Então, esse momento 27,3 vai ser usado para dimensionar as longarinas do nível A. A flexão provoca compressão e tração. Aquela mesma equação que eu usei lá para as pranchas, vou usar aqui para as longarinas. Vou adotar uma longarina de 30 centímetros também, de largura. Okay? Vou encontrar uma espessura mínima de 13,05 centímetros. Para compressão. Para tração, vou precisar de uma espessura mínima de 10,65 centímetros. Ora, então o máximo aqui é 13,05. Eu tenho que escolher uma peça que tem espessura mínima de 13,05. A peça comercial mais próxima é de 15 centímetros. Então, as nossas longarinas no nível A estão dimensionadas com 15 por 30 centímetros.
Ok? No nível B, mesmo procedimento, trabalhando também com longarina de largura de 30 centímetros. No nível B, o momento máximo é 20,61 kN por metro, vezes metro. Para compressão, vai exigir uma peça de 11,34 centímetros, no mínimo. E para tração, no nível B, a longarina vai ter que ter pelo menos 9,3 centímetros de espessura. Então, entre 11,34 e 9,3, eu vou adotar a peça comercial mais próxima, que vai ser de 12,5 centímetros. Então, as nossas longarinas para o nível B do escoramento terão 12,5 por 30 centímetros. No nível C, para compressão, exigiu 15,10 centímetros. E para tração, 12,31 centímetros. Então, entre 15,1 e 12,3, eu vou escolher a peça comercial mais próxima, que no caso aqui, 15 centímetros. Então, no nível C, as nossas longarinas serão de 15 por 30 centímetros. Dimensionamento das estroncas. Como já comentei, as estroncas estarão submetidas a esforços de compressão, como se fossem pilares de uma viga, né, que eu estou comentando aqui. Tá? Cada longarina tem um diagrama de momento fletor próprio. Né? Então, as reações de apoio serão diferentes nas diferentes longarinas. Correto? Então, eu estou chamando aqui, as longarinas vão apoiar em 5 estroncas, né? Espaçadas de 2 em 2 metros. Então, em cada estronca, eu vou ter uma reação de apoio, que no caso aqui estou chamando de R0, R1, R2, R3, R4. Okay? Reação de apoio R0, obtenho fazendo equilíbrio do momento em X1. É que é o momento devido a R0, balanceado pelo momento provocado pela carga distribuída Q. Okay? O momento provocado pela força é a força vezes o braço de alavanca, que é o vão, L1. O momento provocado pela carga distribuída é a resultante do carregamento, Q vezes L1, vezes o braço de alavanca, que é da resultante até X1, que é metade de L1. Vou isolar o R0, R0 vai ser igual a Q. R0 vai ser igual a carga distribuída Q. R1, R4. Mesmo que eu fiz para a extremidade esquerda, eu vou fazer na extremidade direita. E vou, então, obter R4 também igual a Q. R1, eu vou usar o equilíbrio dos momentos. Ok? E vou chegar à conclusão que R1 é igual a 2 vezes Q. R3. R3 também vai dar 2 vezes Q. Igualzinho deu para R1. Aqui montei par e passo aqui a equação para vocês não terem problema. R2. R2 aí eu fiz equilíbrio das forças verticais. Eu já tenho todas as outras reações conhecidas, só falta R2. Aí eu faço equilíbrio das forças verticais, vou chegar à conclusão que R2 é igual a 2Q. Então, o que eu fiz? Eu fiz o layout do nosso sistema de escoramento. Então, olha aqui esse desenho da direita. Essa malha. Tem uma linha superior com elementos A0, A1, A2, A3, A4. Uma linha intermediária de escoramento, B, B0, B1, B2, B3, B4. Uma última linha de escoramento lá embaixo,
C0, C1, C2, C3, C4. Ok? Então, como que a gente vai ver esse layout? As linhas horizontais representam os níveis A, B e C de escoramento. As colunas verticais representam as posições dos apoios 0, 1, 2, 3 e 4. Os nós da matriz são as estroncas. Então, em cada letra aqui tem uma estronca. Beleza? Então, quais são os esforços? Esforços de compressão. Então, as reações, né? R0, R1, R2, R3, R4. Esses são os esforços de compressão nas estroncas. Para o nível A, na estronca 0, 63,7 kN de compressão. Na estronca A1, um esforço de compressão de 127,4 kN. Na estronca A2, um esforço de compressão também de 127,4. Estronca 3 também tem esforço de compressão de 127,4. Na estronca A4, esforço de compressão de 63,7 kN. No nível B de escoramento, na estronca B0, 48,10, que é o mesmo esforço de compressão na estronca B4, 48,10 kN. As demais estroncas, B1, B2, B3, todas submetidas a 96,20 kN de compressão. No nível C de escoramento, a estronca C0, submetida a 83,20 kN, assim como a estronca C4, também submetida a 83,20 kN. As estroncas intermediárias C1, C2 e C3 estão todas submetidas a 166,4 kN de compressão. Okay? Tensão resistente de cálculo tem que ser maior ou igual à tensão atuante de cálculo. Isso é calcular no estado, dimensionar no estado limite último. Então, a tensão limite é FC0D. F de failure, de ruptura, quer dizer, limite. C de compressão. 0, de 0 graus com as fibras, perpendicular às fibras da madeira. E D, design, de projeto, de cálculo. Maior ou igual sigma C0D. Sigma é tensão atuante, de cálculo. A tensão de projeto limite é a característica dividido pelo coeficiente γC, 1,4. A tensão é força sobre área. A força que eu estou chamando de NK, esforço normal de compressão, característico. Okay? Então, nós vamos ter a área em função da força. Eu vou escolher toras roliças de eucalipto para fazer as estroncas. Então, eu vou escolher um diâmetro. Ok? Então, a área vai ser π sobre 4 diâmetro ao quadrado. Com isso, então, eu vou achar o diâmetro mínimo que a estronca deve ter para resistir àquele esforço NK de compressão. Esforço esse dado nessa tabela. Esforço de compressão nos apoios. Eu pego esse esforço NK para cada estronca e vou construir um gráfico, um quadro, uma tabela, ok? Com os diâmetros mínimos exigidos para cada estronca. Então, aqui eu isolei o diâmetro foi ser dado pela equação D maior ou igual a raiz de 3,974 vezes 10 a menos 5 vezes NK. NK é o esforço de compressão que está na tabela. Está nessa tabela. Ok? Pegando cada NK aqui, eu vou ter cada diâmetro de estronca aqui nessa tabela. Então, por exemplo, no nível B, a estronca B2,
B2, eu cruzo aqui a linha B com a coluna 2. B2 vai ter que... É uma estronca que tem que apresentar 0,062 metros de diâmetro, ou seja, a estronca tem que ter no mínimo 6,2 centímetros. Para essa estronca B2. A estronca A3. A estronca A3 tem que ter no mínimo 0,071 metros de diâmetro, ou seja, 7,1 centímetros no mínimo de diâmetro. A estronca C4. Estronca C4, entro na linha C, coluna 4, C4, 0,057 metros. Essa estronca tem que ter no mínimo 5,7 centímetros, ok? É isso por hora. Vamos aguardar as aulas síncronas para a gente conversar mais. Um abraço.